um filme você não tem como, você concorda? Você vai ter a diária. Mas eu não vou te convencer, mas acho que vale você pensar, cara, porque assim... Cara, pra mim, eu já pensei, velho. É mais puxado o outro jeito, né? Mas... Opa! Tudo bem? Nossa, ela chegou, a gente tava num silêncio, Nossa, a gente tava... Não, e a gente tá numa discussão mega séria. Trabalho, né, cara? Tudo bem? Como vai? Bem-vindo, obrigada. Tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo Seja bom? super bem-vindo, hein? Obrigada, e aí, Barça. Beleza, meu? Beleza. Ai, meu Deus. Aguinha pra O você, que fica à vai vontade. ser isso, gente? Com essa gente que vai é ser, só hein? palhaçada. Não, inclusive, pela primeira vez, a gente sempre tá conversando. Nossa, a gente tava tava... no papo de A agenda gente da começou peça. no papo da agenda da nossa peça, você chegou, a gente tava... eu acho que tem que mudar isso. Cara, desculpa, pensa direito. Bora, Barritos. E estamos aqui diretamente dos estúdios da Clepme, começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Ó, se você quiser fazer um podcast, qualquer coisa, conversa aqui com a Clepme. Assim, eu acho que tem uns 3, 4 estúdios aqui rodando várias coisas ao mesmo tempo. Ó, é nóis. E se você quiser ver sketches fracas e com conteúdo de baixa qualidade, nós temos também um canal de humor, que é o Embrulha pra Viagem. Estamos em todas as redes, YouTube, Instagram, tudo. É sem graça em vários lugares ao mesmo tempo. Ah, mas eu duvido, isso aí é inteligência artificial, esses caras não fazem isso. Confere ao vivo, a gente faz esse humor raso ao vivo no teatro, estamos rodando o Brasil todo aí, em cartaz em São Paulo, então dá uma olhada na nossa agenda, tem nas nossas redes sociais lá, qual o final de semana que a gente vai estar passando pela sua cidade. Se você for de São Paulo aqui de perto, vem conferir a gente, porque toda semana a gente está em cartaz também. Quintas-feiras, 8h30 da noite, Teatro Santo Agostinho, em São Paulo. Exatamente. E quer agradecer um almoço gostoso que a gente tem? Ô, rapaz, pensando assim, ó, toda hora, cara, se você quer um sushi fresco, tá? Mas na sua casa, então você pede sushi em casa. Cara, fantástico, né, Will? Não só é fantástico, e se você tá pensando em abrir um negócio, eles estão num plano de expansão de franquias, assim, vale a pena entrar em contato com eles, eles estão em várias cidades aí espalhadas pelo interior de São Paulo, e realmente a gente fala com água na boca, é uma qualidade muito boa o sushi deles. Valeu, sushi em casa. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, ela é atriz, cantora, extremamente talentosa, se produz também, porque eu tô num grupo de produtores que ela é super ativa ali, eu tô sempre vendo ali ela falando bastante e tal. A gente vai bater um papo com ela, Alessandra Maestrini. Ela tá socando o microfone, Tem um tapão já no microfone. destruindo tudo. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Eu tô naquele grupo, não me fode que sou produtor. Exatamente, eu tô nesse grupo aí. Exato. É aquele do dia do aquele Porchat, lá né? que a gente fica trocando bastante informações, né? A gente fica se avisando quem é que quer puxar o tapete, né? Quem é... Porque em todos os... Isso é sempre bom frisar, né? Em todas as indústrias sempre tem gente do mal, né? E na indústria do entretenimento não é diferente. Então ali a gente avisa, ó, fulano rouba, fulano fura. Inclusive, aproveitando esse programa, a gente ainda não falou. Você aí que ano passado levou a gente para uma viagem maravilhosa, tem a oportunidade de pagar ainda. A gente dá esse prazo maior? Dá, porque a gente sabe que às vezes teve umas férias aí para tirar e tal, mas ainda pode pagar. O Pix é o mesmo, tá bom? Se você ganha uma bola preta no grupo, é um brinde que a gente dá no grupo. Não me fode, eu sou produtor. Pior que esse cara que não paga a gente, leva muita gente ainda, viu? Todo mundo avisa Tem e a galera continua ainda. Tem que dedar ele lá. Você avisa e a galera leva. Quando eu entrei no grupo, já tinham falado Já dele. dedou, já tinham. Então já tá com a bola preta. Olha aí. Já, puxado. Já tá com as bolas pretas. Já. E me diga uma coisa, você tá aqui em São Paulo faz quanto tempo? Olha, eu tô morando aqui, eu acho que vai fazer uns 10 anos. Ah, é? Eu nasci em Sorocaba. Sorocaba, Ah lá. da terra da Alejandra. Pensei que ele ia não. falar que é do lado Eles de já iam Andradinho. falar que eu morei em Sorocaba, mas Sorocaba eu não morei, mas conheço muita gente de lá. Sorocaba é top. A minha família mudou pro Rio com 2. Então fui pro Rio com 2. 2 anos? É. Olha. Aí fui criada quase a juventude toda lá. Não, juventude não, que ainda o que é isso? Você ainda é uma menina. Início da juventude. Entendeu? Criança, adolescência. Aí teve um intercâmbio lá para os Estados Unidos, depois voltei, que morri de saudade do Brasil, e ficava Rio-São Paulo, até que mudei para cá. Eu conheci teu trabalho, e vai parecer uma baba-ovo, mas é verdade. Eu conheci teu trabalho assistindo Rent. Quando nem musical não se falava, né? Era Foi tudo assim mato. que começou. E vocês chegaram a assistir?
Não, mas eu Gente. sei que você é da primeira geração de musicais aqui, É, assim, né? não, e eu não tô brincando, assim, tô falando de verdade. Eu não lembro, ele sabe, eu não lembro o que eu almocei ontem. Mas eu não esqueço da tua entrada nessa peça, porque é de uma força, é de um impacto. E você... Qual que era a sua personagem? Maureen. Ah, Nossa, Ranch é aquele dos cara! gatos, certo? Hã? Ranch é o dos gatos? Não, dos gatos é esse é Cats. Cats. Ah, não. Mano, Ranch é daquela... mano, Não, eu lembrei, peraí. Ranch tem a Angel. ô, Tem. bicho, Então é esse. que é isso? Não, cara, Eu a confundo entrada, musical, a cara. entrada dela era... eu juro por Deus, eu falei, quem é essa pessoa? Você canta pra cacete e é impactante sua chegada, né? E ali eu conheci a Keila Bueno. Keila, verdade. Ali eu fui entendendo, era o começo de musical, né? Quando que foi isso, Lahan? 99. 99? É. Mas já era uma grande produção zona? Como é que é? Foi a primeira vez depois de décadas, porque o Brasil já foi produtor de grandes musicais, né? De Bibi Ferreira, Cláudia Sim. Raia, Marília Pêra, mas depois tinha tido um intervalo grande em que tudo ficava meio mambembe, então se você dizia que ia fazer musical, o pessoal já achava que era mambembe, que eu era um ator que não canta, ou era um cantor que não atua. Sim. E aí o Cláudio Botelho e o Charles Miller começaram com As Malvadas, que eu fiz também, e aí foi crescendo de novo a coisa dos musicais, com Abre Alas, que também fiz. Eu tava ali realmente, É. tudo mato, plantando tudo. Legal. Até que finalmente trouxeram o primeiro off-Broadway, que foi o Rent, e depois veio Os Miseráveis, que era Broadway mesmo, e aí começou essa... Aí mudou toda a estrutura financeira até do teatro, que grandes investimentos para teatro musical, aí muita gente se formando em tecnicamente muita coisa, aí agora a gente já tem musicais brasileiros também muito, o pessoal reclamava, mas é só musical estrangeiro? Trazendo know-how, né? Aí foi. Agora, a diferença do off-brother pro brother, evidente, é que um é... daqui- Dinheiro. É grana? Caraca. Não, porque assim, são grandes musicais do mesmo É. jeito, Não, e o né, Ranch cara? foi um off-brother que deu Mas muito por- certo você lá. assistiu? Mas por que chama off-brother? Porque Então. não chegou aí pra brother? Não. É isso? Porque assim, você tem o circuito Broadway, que é ali no Times Square. Então, onde todos os teatros, que é o que devia ter, é isso que muda todo mundo. Você vai para Londres também, você tem os teatros perto uns dos outros. Certo. Aqui você tem o Teatro Alfa, o Teatro da Brigadeiro, o Teatro Porto, Até o Buenos Teatro, Aires você tem a né? Corrientes ali, que é tudo na Hã? mesma rua, né? Em Buenos Aires, a Buenos Corrientes. Aires também. Se você bota um perto do outro, aí você fala assim, vamos ao teatro? Eu vou ver sua peça. Tá lotado. Então vamos ver aquela que eu também quero ver? Aí isso faz circular Dá pra tudo, sair de uma né? e entrar na outra, se você tiver no pique. Aí tem aquela tiqueteria que é tipo assim, ó, a gente tá acostumado a sempre lotar, porque assim é quando você incentiva um mercado. Se não vendeu até hoje, que é o dia do espetáculo, então tem a xepa. Então o ingresso que custa 200, hoje custa 100. Aí vai meio Então, e aí tá sempre lotado. E isso é brother. Isso é Broadway. Aí o off-Broadway são teatros que não são nesse centro, onde estão todos, mas que são considerados, que estão em cartaz, na verdade, não estão na Broadway, isso já é off-Broadway. Mas tem os off-Broadways de sucesso, como esses, que são off-Broadways considerados, e tem os que fazem a transição, né? Fez Começa tanto off e vai sucesso pro que Broadway. veio um produtor e falou, então vem pro meu teatro. Porque lá os produtores são os donos dos teatros. Ah, é verdade. Por Mas- isso que você vai fazer o Rei Leão, você vai fazer Fantasma da Ópera, aí você pode mudar o teatro inteiro, estruturalmente. Ah. Manda fazer um fosso, porque para mim vai dar dinheiro, porque eu tenho tempo, né? Você fica 10 anos em cartaz, não sei o quê, porque tem toda uma indústria. E naquele teatro, por exemplo, quando tá o Fantasma da Ópera, naquele teatro só tem Fantasma da Ópera. Não tem, tipo, de sexta é Fantasma Não da Ópera. tem. Ah, caramba, eu não sabia. Eu também não sabia nada disso. E Bom, uma quer dúvida, dizer, é uma quando coisa sai do que- Off-Broadway e vira Broadway, aumenta a produção também? Tipo, o espetáculo antes não tinha coro, agora fica uma coisa grandiosa ou não? Eu acho que, eu não tenho essa informação com clareza, mas eu acho que deve variar. Eu acho que, né? Eu achava que era por causa do tema. Eu achava assim, que, por exemplo, puta, brother, então tem aquele tema. Achava que era tipo funk proibidão. Isso, eu achava que era um fã. Uma coisa mais Esse que. aqui é meio. Pô, pode esse censurar. aqui, ó, ó, Mas Geralmente são olha- orçamentos mais baixos também, Mas né? isso não é também tão longe da realidade, porque normalmente o que vai ficar no mainstream são as coisas um pouquinho mais caretas, né? Ah, Uma Porque coisa aí mais- o público não tem medo de ir De- assistir. E aí tem os que atravessam, o Rent.
É verdade, né? Divertimento certo. O cara pode entrar e falar, não sei o quê, aqui eu vou Aqui vou são ver uma canções coisa. bonitas, pessoas bem vestidas. E o outro não, o outro aquela coisa mais, não, cara. E houve uma Não época, né? entendi nada, o outro vai e muda, né? Eu achava que era uma coisa mais do risco, assim. O Off-Brother era uma coisa que você ia fazer uma coisa, você não sabia muito se vai dar certo, se não vai, e daí, E enfim. antes tinha assim, né? A peça fazia sucesso na Broadway, ela virava um filme. Hoje, além de acontecer isso ainda, por exemplo, com Wicked, mas já tem um movimento contrário. Agora, tipo, tem De Volta pro Futuro na Broadway, né? Sim. Até Uma Babá Quase Perfeita, o Beetlejuice, né? Hoje já tem. E é o que você falou, já fica uma coisa mais comercial, porque já vem com um rótulo ali, né? De uma coisa de sucesso. E me diga uma coisa, agora eu não entendi nada. Por exemplo, você, Sorocaba, Rio de Janeiro, Estados Unidos, voltou pro Rio, São Paulo. E o que tem a ver com o Pato Branco? O Miguel que inventou esse negócio. Caraca, velho! Eu tinha certeza que você morou em Pato Branco uns 5 anos, não sei. Eu falei, ou nada a ver. Nada a ver. Isso aí foi assim, eu fui gravar uma participação em A Lua Me Disse, que é uma novela do Miguel, mas quem me chamou foi a produtora de elenco da época, porque eu não tinha proximidade com o Miguel. Aí era uma cena com a Débora Bloch, que na época fazia parte da equipe criativa, inclusive ela era o papel que agora é da Marisa, que depois ficou da Marisa Hort. No original era a Débora Bloch, que levou um tempo para o piloto ser aprovado, então a Débora já estava em outro projeto, então entrou Marisa, maravilhosa também. E aí a Débora, a gente teve uma química de comédia muito boa. Ela ligou do estúdio pro Miguel e falou, a Maestrine tem que estar com a gente no programa. E aí ele falou assim, mas o quarteto já está fechado? Ela falou, não tem uma empregada? Falou, mas e de onde? As empregadas normalmente são imigrantes, de onde é que ela vem? Ela falou, do Sul? Aí ele falou, já tenho tudo na minha cabeça. Ele contou de quando ele se inspirou aqui pra gente, que ele tava num voo, não foi? Quando ele pensou, quando ele falou, já preciso colocar ela de algum lugar, e ele falou, tava num voo, precisava tomar... E aí uma mulher começou a falar, né, com um sotaque forte de Pato Branco, e aí ele falou, cara, essa mulher pode ser de Pato Branco, né? Ele falou que você desempenhou maravilhosamente bem. Branco. Inclusive, a gente estava falando nos bastidores, antes de você chegar, de como ele é de fazer time, né? É impressionante isso. Quem tá com ele, né? É agregador, E com isso você fez algumas coisas com ele, né? Fiz bastante coisa com o Miguel. A primeira foi o Toma Lá da Cá. Aí depois do Toma Lá da Cá, eu fiz uma participação no teatro, na turnê da Partilha, que a Teresa Piffer saiu, aí eu fui substituir. Depois ele chegou a me chamar para uns outros projetos no teatro que não deu para eu fazer. Aí eu fiz a vilã de Sexy e as Negras. Depois eu fiz Eu, a Vó e a Boi, eu fazia o Seu Rocha. E fiz do teatro o Sonho e a Sílaba, porque ele escreveu para mim e para Mina Rubin, que agora virou série do Disney Plus, que acabamos de ganhar o prêmio TV and Film, New York TV and Film Festival, o Gold Tower, que é o maior tal. Que legal. E agora ele está escrevendo uma peça para mim e para Denise Stoklos, que se chama Amanhã, sobre inteligência artificial, deve estrear ano que vem. Ai, que legal. E tem outros projetos que a gente fala sempre junto. Então, e por exemplo, o Som e a Sílaba, que você fez a peça, qual é o nome da atriz que protagoniza com você? Mina Rubin. Então, vocês foram pro filme e foram as duas. Isso não é comum de acontecer, a gente sabe, né? Tudo bem, ele que tá produzindo e tal, mas a gente sabe que quando vai para outro, o cinema, Entra produtora, entra coisas que mudam os protagonistas, aí tem todo um lado comercial. A gente sabe muito disso, né? Sim. A água dela. Então, achei bacana, Will. Will. Quero pra minha mesa. Pô, ela é convidada, mano. Eu achei que você tinha velho. ali, desculpa. Você achou que era uma mesa pra cada um, né? Eu achei. Sacanagem, cara. Ele é assim, a gente tá educando ainda, mas esse menino vai longe ainda. É que eu sou perfeito, ela tá um pouquinho mais pro canto. Então, e assim, eu achei surpreendente, eu falei, cara, que legal, ele é um cara que realmente traz, porque assim, a possibilidade de não serem vocês, por mais talentosos que vocês sejam, a gente sabe como é o mercado, mas ele faz né? família mesmo. E também, mas isso também acontece, isso eu tô usando até as palavras dele, que ele fala, quando fala assim, por que você não escreve uma peça para fulano? Ele fala, porque eu escrevo para quem me inspira. Então, todos os papéis que eu fiz com o Miguel, à exceção desse da turnê, que eu fui substituir alguém que não podia fazer, todos foram escritos para mim. Então, quando vai de um veículo para o outro, faz sentido, né? Sim.
Não, o sentido faz sempre. A gente fica puta com o É que eu acho que mercado o que Miguel faz talvez ele chega como showrunner, né? Que aqui no Brasil é um Sim. pouco mais... tem um peso eu maior acho a isso legal decisão pra dele, caramba, né? porque daí ele fala, você quer que meu projeto dê certo, acredita nas Acredita peças que eu em vou mim, é. sugerir porque aqui. ele escreve para a tessitura da pessoa. Ele compôs para aquele instrumento. Então ele fala, não substitui o meu cello por um violino, não vai ficar bom. Né? Aham. Você Sim. chegou a fazer aquele... Ah, não, era Toma Lá da Cá. Não, aqui era, é o outro. Pé que o na Miguel... Cova? Pé na Cova? Você chegou a fazer Pé na Sua Cova? participação. Eu fiz uma noiva que queria casar com um noivo que tinha morrido. Ela casava com o caixão de pé. É mesmo? Nossa, essa série era Cara, o muito... Pé na Cova Cara, eu eu amava, lamento velho. de não ter visto, porque eu vi um corte, todo mundo fala, Mas acho que Nossa, e eu velho. vi um corte outro dia de uma cena impagável, impagável, assim, você fala assim, cara, isso é muito atual e muito inusitado no jeito de escrever, mas tem, né, na Globoplay, Tem, né? acho que na Globoplay, Não, é bom mas pra tem uma caramba. questão que era muito legal, cara. Eu assisti também um episódio. Cara, a Marília Pêra que os ali, caras meu... iam queimar. Ia ter uma queima de livros, velho. Era uma coisa assim, o episódio. E tinha uma metáfora em Tem uma cima. crítica Não sei muito o quê. boa. Eu falei assim, cara, você começou a assistir, falei assim, mas era comédia, mas não era comédia, mas tinha não sei o quê. Daí eles liam uns trechos, liam umas coisas assim, e jogando assim. Não, porque aí vai ser a fogueira, não sei o quê. Eu não sei se era isso, mas aí eu comecei já a imaginar tanta coisa. Eu falei, porra, que cacete esse episódio, cara. Os diálogos Era dele com a muito legal. O Marília, né? diálogo. Ele já fazia um cara todo cansado, todo estourado, né? Sem pudor nenhum. Isso é muito legal, cara. Muito legal. E deixa eu só te perguntar, porque a gente tá indo com caminhos loucos, mas é isso, a conversa vai indo pra lugares malucos vai. mesmo. Tá. Não, porque a gente vai mudando, mas queria voltar no negócio de musical, que é assim, claro, a tua carreira foi pra vários outros lugares, mas hoje pulsa, né? O musical, ele é impressionante como virou um mercado que deu certo, né? E você transitou nesse lugar, mas você acha que pertence a esse... Sabe, hoje tem essa galera do musical, né? Sim. Eu fui assistir o Balé da Cidade esses dias e encontrei um monte de gente que você já identifica. Esse é o pessoal do musical. E você fez musical pra caramba. Isso. Você faz ainda? Isso é um lugar que porque você faz, parece que não é junto com esse tipo de perfil de espetáculo. Que legal você perguntar isso. Porque assim, realmente eu fiz muito musical, ainda faço musicais, sim, eu gosto de fazer porque eu gosto de cantar, gosto de interpretar, gosto de me expressar com o corpo, gosto de, né? Mas eu fiz um caminho diferente, né? Diferenciado, sei lá. Sim. Então, assim, tem o Yentl em Concerto, por exemplo, que é um formato que ele é stand-up, ele é musical, ele é um show, ele é um concerto, é uma coisa diferente. Aí eu que escrevi, eu que dirigi, eu que produzi, sou eu e João Carlos Coutinho ao piano, é isso. Aí faço todos os personagens do filme indo para o teatro, né, do Yentl, da Barbra Streisand. Aí o Som e a Sílaba que o Miguel escreveu para mim e para Mirna. Também ele é ópera, é musical, é uma comédia, é um drama, é uma coisa diferente. Eu gosto das coisas diferentes. Então, assim, minhas maiores influências e inspirações, Barbra Streisand e Denise Stoklos. As duas trilharam caminhos diferentes, né? E aí eu acho que eu trilho por aí, assim. O Kafka e a Boneca Viajante também. O que é aquilo ali, né? É sempre uma coisa mais diferente e cada vez mais autoral. Então, agora, por exemplo, que Denise Stoklos e eu estamos dirigindo a Gabriela Duarte no teatro. E aí mexi muito no texto, escrevi coisas e tudo. Agora, essa peça do Miguel, e assim como foi o Som e a Sílaba, ele traz a gente junto para compor junto. Eu vou agora no segundo semestre, eu não posso contar ainda o nome, mas é um musical off-Broadway, muito divertido e bem diferente também. Então eu sim, faço musical, mas eu Mas não num caminho costumo estar paralelo. com a turma, porque costuma ser uma coisa muito... Mesmo o New York, quando eu fazia, eram, na viagem, eram 100 pessoas de equipe. Uau. Isso, Então, não ou seja, lembro. já estava reduzido, viagem, Reduzido? reduzido em viagem. Aí ali eu tinha que cantar 30 standards de jazz com uma big band no palco, ao vivo, e dançando e trocando de roupa, não sei o que. Eu não saía do meu camarim. Aí tinha gente que falava assim, ela não se mistura. Eu falava, eu tenho que escolher, né?
Sim. Enquanto o pessoal tá lá batendo papo, gritando, porque é um falando por cima do outro, não sei o que, tudo preservando a voz, tudo, não sei o que, pra fazer. Então, tenho infinitos amigos nos musicais, mas eu não sou muito também de balada, de coisa, então eu fico mais na minha. Porque a galera do musical é bastante animada, né? É, Eles são Mas baladeirões. não, mas tem uma galera que é mais nova, né, velho? Depois É. também, né? Não, e tem eu acho que assim, tem um ciclo desses de projetos Broadway e que usam os mesmos bailarinos. Tá todo mundo sempre nas mesmas audições. É uma ralação maluca, né? Então, assim, tem um grupo que acaba saindo de um projeto, já tá no outro e no outro. Mas é o que ela falou, o tipo de trabalho musical que você faz já nem é. Você fez Miseráveis, que aí sim, eu acho que aí sim, ele crava como um projeto desse perfil. sim. Mas Coisas que os já outros, existem, né? Mas muda, por exemplo, você fica menos em cartaz, por exemplo, porque o musical tem uma, né, acho que a tua você rotina fica deve ser menor, né? quinta, sexta, Essa carga louca sábado de duas, musical. Acho domingo que duas. sim, acho que mais humana a minha rotina. Isso. Esses negócios de sessão dupla é né? Também maluquice. tem isso. Porque a galera fica, né? Porque são duas no sábado, duas no domingo, começa quarta, quinta e sexta, é uma coisa É assim, por não é aí. isso? É bem 2 por dia, É sei que jogo lá. bem, bem louco. E assim, desculpa falar, mas assim, você já fez algum. Desculpa falar, mas é que eu nunca te vi com a Denise Stoklos. Vocês já fizeram trabalho juntas? Não. Essa vai ser a primeira vez? A gente fez. Essa direção. A direção foi o primeiro trabalho Tá. juntos. Aliás, antes a gente já estava louca para entrar em cena, então a gente inventou. A gente falou assim: pô, a gente quer fazer junto, mas não tá dando tempo de criar, de ensaio. Eu falei: então vamos subir sem ensaiar. Você traz uns textos teus, eu trago a gente lê uns negócios, a gente estreia, a gente abre isso. Aí veio a direção da Gabriela Duarte. A gente vai dirigir, o próximo solo que a gente vai dirigir é o do João Paulo Lorenzon, chama Nietzsche, do Cavalo Nada Se Sabe. A gente vai fazer uma supervisão do solo do Matheus Solano. E aí em cena a primeira vez, assim, com Vocês tudo, é Vocês Miguel estão fazendo Falabella virou uma escrevendo. dupla. Agora, uma coisa, eu acompanho, pelo amor de Deus, Denise Stoklos, ela muda a vida, né, das pessoas. Eu lembro que eu fui assistir Desmedeia, no Teatro de Arena de Ribeirão Preto. Ar livre, mais de sei lá quantas mil pessoas. Mano, você assiste aquilo aí, você fica falando, "Eita, cara, eu não faço teatro, eu não faço." Primeiro você já fala assim, velho, né? Quando Sempre que assiste uma começa coisa aquele boa, ele se negócio. sente mal. Não, velho, você fala assim, velho, cara, o que eu faço de corporal, né, velho? Porque quando você vê a Denise Stoklos, né, aquelas coisas e tal. E fora isso, Ela é fortíssima. a sua visão social, a sua visão política de tudo, né? Porque ela dá um mergulho muito maior em tudo, né? Mas e ela tem uma característica de solo, né? Sim. E vocês vão contracenar, aí é que tá, porque vai ser uma coisa assim, porra, vai ser a Denise Stoklos contracenando, vai ser um acontecimento isso, e vocês duas, né? Sim. Cada uma de um, porra, muito legal, cara. E a da Gabi tá em cartaz ainda, né? Tá, a gente estreia na FAAP dia 10 de junho e fica lá em cartaz às terças e quartas até o final de julho. Também a legal. tendência é dar uma viajada, ir pro Rio, não sei. Sim, aí depois a gente vai para o Rio de Janeiro, para o Teatro Prio, em agosto, acho que meados de agosto. E vamos depois, acho que no começo do ano, para Portugal. E a gente quer viajar o Brasil, claro, né? E como se deu esse trio? Porque é um trio, o teu trabalho se comunica com o Denise Stoklos, mas Gabriela Duarte, onde que veio essa combinação? São esses encontros todos inusitados. Nós, Denise Stoklos, eu, Gabriela Duarte, Miguel Falabella, Denise Stoklos e eu, é tudo assim. Não, Miguel O que tá Falabella acontecendo? Miguel Falabella é Denise Stoklos também, eu falo assim, ué. Não, eu acho que se comunica total. Eu não sei como é que vocês se encontraram na vida, né? Eu fui assistir uma peça do Kiko Mascarenhas, que acho que chama As Melhores Coisas do Mundo, eu as assisti coisas 2 mais vezes. maravilhosas, né? Uma coisa assim. Maravilhosa, né? Sim, Bem diferente também, né? Tem uma coisa meio de jogo até, né? total. E a Gabriela foi assistir nesse mesmo dia. Eu tava fazendo Kafka, a Boneca Viajante. A Gabi falou: eu tô louca pra ver sua peça, onde que tá? Eu falei: agora acabou. Ah, que pena. Eu falei: e você?
que você está fazendo? Estou procurando quem é que vai dirigir. Quem é que vai dirigir o quê? Estou querendo fazer meu primeiro monólogo, peguei aí um conto que é um precursor do feminismo, e eu queria saber quem é que vai dirigir e tal. Eu falei, ó, Denise Stoklos e eu acabamos de resolver que a gente vai dirigir Solos, que é um conto precursor do feminismo e é um monólogo. Eu acho que você devia escutar a gente. Caraca, que legal. Oi. Aí Esses ela encontros são tão legais. mandou o conto, a gente leu, se encontrou e foi. E aí a gente falou pra Gabi, falou, ó, mas a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Mas Ó, a olha produção que, olha acabou que de me avisar encontro, aqui meu. que é semana que vem mesmo que sai, então já vai ajudar pra Ah, estreia aí, ó. legal. Pra você que tá assistindo aqui, esse espetáculo tá estreando em São Paulo, então vá ver e acompanha a agenda aí que elas vão viajar. Você que falou da Denise Stoklos, a gente falou do Teatro Prio, ela vai estar no Rio de Janeiro de 6 a 8 de junho, com Mary Stuart no Teatro Prio, depois de 13 a 15 com Elis, e depois é de 20 a 22 com a leitura do fax para Colombo. Não. Que legal. Uma ocupação lá. Esse cara- é. Isso Mas Eu aí vou- esse encontro se deu para você conhecer a Gente. Gabriela. Mas e você e a Denise também não foi nesse dia? Foi antes, porque você já estava no Cara, projeto de eu fazer e a monólogo. Denise, no final do ano passado, em cartaz ainda com Kafka, tô sempre voltando, né, engraçado. E aí eu tinha dado uma entrevista na televisão que ela tinha visto, tinha curtido, e depois eu nem sabia, eu não sabia que ela sabia que eu existia. Aham. E se eu sempre, né, muito uau! E aí eu dei uma entrevista dessas ping-pong, uma música, um ator, uma peça, eu botei Mary Stuart, de Denise Stoklos. Do nada no meu Instagram chega uma mensagem: "Alessandra, fiquei tocada que você citou a minha peça na sua entrevista. Eu admiro tudo que você faz. Vamos nos aproximar." Aí eu Caramba! e aí a gente foi, eu ia apresentar o prêmio governador do estado, depois em seguida eu já ia viajar, eu falei: "Olha, tem um brunch que eu teve um período, eu quero retomar isso, que todo domingo eu fazia um brunch, reunia amigos diferentes, para criar essa coisa do cultivar o encontro ao vivo, né, que eu acho que é o jeito que a gente tem de, em vez de ficar só reagindo é a rede social, não sei o que, sei lá, cultivar o ao vivo. Ele tem um brunch com amigos, venha." Aí ela foi, eu falei: "Pô, eu sempre quis trabalhar com você, mas você faz tudo sozinha. Como é que faz?" Aham. Ela falou: "Realmente eu faço tudo sozinha, mas com você eu quero trabalhar." Caraca. Caramba! E Que aí começou. legal, que legal. Esses são os pontos bons das redes sociais, né? É. Essas reais conexões, né? Exatamente, é. Mas Que é isso. bacana. A conexão, ele abre uma ponte pra vamos estabelecer uma conexão ao vivo, né? Então, você falou, senão a gente Exatamente. fica só na reação, né? Pô, É. mas ela com a Gabriela foi a coisa mais engraçada do mundo. Foi assistir uma peça. O que você tá fazendo? Ah, tô procurando alguém pra dirigir meu monólogo. A gente tô dirigindo monólogo. Pô, mano, acabou, velho. Maravilhoso. É aquela coisa que todo mundo Não, fala. e vingou, né? Porque Mas, vocês podiam não gente, gostar do conto ou não podia não dar bom, né? É. Gente, Não, e verdade, você tá falando uma coisa que é verdade. Tipo assim, são pessoas que, antes de você estabelecer uma relação mais pessoal, já firmaram um compromisso profissional, né? é. Isso é muito legal. E- Tipo, Exatamente. rola uma. E é aquela coisa que todo mundo fala, e putz, a gente, né? A gente rala, se trabalha o dia inteiro, igual a gente ainda pega, putz, grava, não sei o que, não sei o que. Final de semana, não, tem estreia, tem não sei o que, tem não sei o que, daí você fala assim, ah, É, uma preguiça, exatamente. não, né? Porque eu não consigo sair de casa, mano, não sei o que, não sei o que. E é engraçado porque você ir a lugares, não é você ir a lugares para fazer lobbies, né? Porque tem essa questão que o cara vai. É. Mas não, você ir a lugares, você encontra pessoas. Não, geralmente quando você vai pra fazer lobby é que dá ruim. Não, Isso. quando vai para fazer lobby Né? é o que dá É. ruim. É isso aí. Os bons Quando encontros você vai com a acontecem no camiseta inusitado. rasgadinha, aquelas coisas, não sei o que, você fala, daí dá. Deu uma topada aquele dia, às vezes é aquilo que vai. É. Mas teve esse. Até o André Dias tinha ido assistir comigo o Kiko. E aí, quando chegou na cena, aí encontrei a Gabriela, tivemos essa conversa, é assim. Aí quando ela saiu, foi isso. Eu olhei pro André e falei: como é importante sair de casa. É verdade. Total. É isso, é um respiro, né?
Muito louco. E o Kiko é freguês aqui, né? O Kiko já veio umas Kiko veio 2 vezes falar dessa Ele peça. é hilário, né, gente? Gente, Ele é. nossa, eu Maravilhoso, amo. É amigo sensível. de anos, assim. Um eu exímio amo. contador de histórias É, também, né? nossa. É muito bom. Não à toa o espetáculo dele. E ele improvisa de um jeito que você jura que é a história dele, Jura. que ele tá falando aquilo Sim. aquela hora. Exato. Não, e é engraçado que ele foi a primeira vez, eu não via o Kiko há muito tempo. Quando acabou, a gente estava começando o processo de podcast. Eu falei, gente, será que ficou muito caseiro? Porque assim, eu ficava matando a saudade do amigo, saca? Então ficou um papo meio. Ele falando da Alice, lembra como me recebeu? Então virou uma coisa muito caseira, mas assim, eu chorava de rir, porque eu amo. Ele contou muito podre seu. Lembra? A gente teve que cortar muita coisa. Mentiroso. O que é maravilhoso que você bota ele no lugar, você não precisa mais nada, né? Você deixa ele falando e é uma alegria. E a gente viu, eu vi a peça 2 vezes e não achei ninguém para eu dirigir alguma coisa minha. Não, inclusive eu tô com um monólogo. E vem cá, esses que você agora vai fazer com a Denise, são vocês duas em cena. É o Amanhã que o Miguel tá escrevendo. Ah, então vocês em cena e Miguel escrevendo e dirigindo. É. Tá. E o outro que você citou, muitos projetos com ela. Que a gente vai dirigir. A gente tá criando junto com o João Paulo Lorenzon, um solo. E que por enquanto o nome é Nietzsche, do Cavalo Nada Se Sabe. E a gente vai supervisionar o Matheus Solano, porque o Matheus Solano veio procurar. Na verdade, ele procurou a Denise para dirigir já há muito tempo. E a Denise que falou assim: olha, eu prefiro dirigir junto, eu e a Alessandra e tal, não sei o quê. Tá. Aí ele veio, gostou e tal. E aí, só que quando ele veio apresentar pra gente o que ele queria fazer, já tava. Ele cria tudo muito sozinho. Então, assim. Não é esse projeto que ele já tá. Não é uma supervisão sobre uma coisa que já tem. Não. É do Aí ele falou assim: figurante, olha, eu trouxe aqui um texto da Marina Colaçante e tal. Aí um texto enorme, ele já estava com ele todo decorado. Ele falou: primeiro eu vou fazer ele branco. Aí a Denise falou assim: agora faz assim. Eu falava: agora faz assado. E ele fazia assim, sabe, uma coisa genial, maravilhosa. E tudo já com expressão corporal, já com coreografia, já criando texto junto. A gente falou: mas você não precisa de direção. Você tá se Você sabe fazer tudo só, você faz. Saber não, o João Paulo também se dirige, se marca, se faz tudo, não, mas a gente falou assim: eu acho que você até quer mais se dirigir, você está gostando disso. Ele falou: então eu queria uma supervisão, talvez. Ah, Qual que é a linha tênue na hora que você está na sala de ensaio entre quem está na direção e a supervisão? De verdade, assim, qual? O diretor, ele é um co-criador, né? Ou um criador, às vezes, dependendo do diretor, né? Que eu falo que tem gente que faz. Nossa, é diferente porque a gente criou o conceito para a peça da Gabriela de performance estrutural, em que tudo tem vida. Nada é só uma ambiência, o cenário não é uma ambiência, o som não é uma ambiência, o cenário é um personagem, o som é um personagem, a luz é um personagem, tudo contracena com ela, o figurino, a peruca, tudo. Eu peguei a essência do teatro essencial e falei: vamos agora botar em todos os outros elementos. Então tudo transborda a essência, tudo dialoga, tudo está em cena, tudo está em primeiro plano. Mas eu brinco que tem diretores, eu, claro, elegantemente não vou citar, que fazem instalação com seres vivos, que você vai ver a peça e você vê que o artista não tem um espaço criativo, né? Que ele está botado lá, feito um boneco. Sim. Tá. Que é a concepção do diretor, né? Você vai ver uma peça em que você fala: nossa, o diretor estava ali o tempo todo, né? Que para mim é o pior xingamento que você pode dar para uma peça, é esse. E ele vem com uma ideia muito fixa, às vezes, e o ator. Eu acho que todo mundo já passou por algum processo assim. Já. Você fala: puta, eu não posso criar porque ele já criou isso aqui e. Exatamente. E aí, Mas que é diferente de, pelo menos pra mim, tem o espaço do ator, mas eu gosto também de diretores encenadores, que fazem uma concepção de algo grandioso. Isso sim. Você fala: cara, é um balé. Mas isso ele aqui cria, é o que né? a Isso Alessandra tem falou. no nosso, você pode assistir que você vai gostar. Então eu vou. Eu falava assim, monólogo, a ópera, porque tudo acontece, né? Sim. Mas é o que você falou, aí é um co-criador, né? Co-criador. E a Gabriela tá... Isso, palavras de todos os maiores críticos, ela tá com uma expressividade, ela mesma diz, eu nunca me senti tão expressiva. Ela tá assim, brilhante, transbordando, expressão presente, se colocando. Então, sim, tudo fala, e ela blooming, né, assim, desabrochando.
Mas aí a diferença, eu acho, da supervisão e da direção é essa. Numa você é um co-criador, na outra você é um amigo que dá uns toques. O supervisor, né? É, É o amigo que dá os toques. é. Eu acho que é isso aí. E só jogando essa questão da direção, dirigir com com a Denise, né? Por exemplo, você, Denise. Como que é isso também, esse jogo de direção? Porque vai chegar uma hora que uma pessoa vai falar, não, acho que fica mais legal aí, né? Não, 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 acho que fica mais. Não. Como é que é essa coisa das personalidades se encontrando para dirigir? Então, a gente tem um olhar, assim, para a essência da coisa, muito, uma identificação muito grande. Então, por isso dá para dirigir junto, né? Senão, realmente, a pessoa fica vesga, né? É. E aí eu vou te falar o que a Denise falou até ontem numa entrevista que a gente deu. Eh, eu, quer dizer, vamos lá. Embrulha sem roteiro. Não, aqui fica tranquilo. Eu, em toda a minha carreira, eu já falei, né? Sempre fui muito influenciada por ela. E eu sei também que a Gabriela, quando veio buscar a nossa direção, quem que ela conhece como diretora? Porque ela me viu como atriz em cena. Ela sabe o olhar de direção da Denise. Eu sabia também que ela estava buscando isso, e é o olhar que eu sempre trouxe para as minhas coisas, mesmo nos grandes musicais. Eu sempre acho um jeito, né, de imprimir a quebra da quarta parede, para sair do teatro de ficção, entrar para o teatro de fricção, né? De ter uma coisa esse mix da personalidade com o personagem, essa coisa de ter um diálogo direto com quem você está falando, porque chega mais forte, balança, a gente muda o olhar diante da vida, né? Então eu sabia que isso, graças a Deus, porque é como eu gosto de fazer também, ia estar no trabalho. E a Denise, eu levo esse tempo para responder, mas é por ai, vê agora como é que eu vou a Denise sempre foi muito buscada pra direção. E ela sempre falava assim: "Eu não sei muito se é o que eu quero fazer, eu gosto de me dirigir", né. E por isso que quando o Matheus Solano buscou ela para dirigir, aí, ela já tinha falado lá atrás: "Olha, não é muito". Aí quando eu falei: "Mas não é possível", eu falei: "Com essa sabedoria toda que você tem", eu falei: "Você tem que partilhar esse conhecimento". Claro, ela dá muitos cursos, masterclass, ela partilha, ela é generosíssima, e alunos todos gratos a vida toda por ela. Eu falei: "Mas a gente tem que poder partilhar desse teu conhecimento criando obras, né". Ela falou: "Ah, mas será, tal". Aí eu falei: "E se a gente dirigir junto?". Ela falou: "Daí me animo". Então Ah, assim começou a dupla da direção. Então, conceitualmente, eu estou sempre olhando para ela, direção desse espetáculo. E quem mas mãos à obra, como a própria Denise falou ontem na entrevista, à frente e tal, eu estava lá, falei: "Vamos para cá, vamos para lá". Só que eu falava: "Vamos para cá, vamos para lá", olhando para ela. Sei, entendo total o que você Entende o está que você está falando. falando? Então é como se fosse eu dirigir, mas eu dirigi com a cabeça dela. Olha que legal. Entende? Entendi. Então, e aí, claro, eu imprimi minha digital, né, mas porque a minha digital é impregnada da Sim. digital dela. Caraca, é uma Não tem coisa. como, né? Tem um Você se lugar que ela completa. ocupa para você também. eu acho Exatamente. que a E, receita é essa, tipo, vocês se admiram, você já admirava ela e ela te mandou uma mensagem. Então, assim, dificilmente vai rolar um atrito, porque são pessoas que já se admiram. Então, tipo, nossa, adorei isso, né? É, Só podia vir de não, e você e tem um tal. olhar respeitoso seu de um entendimento da história mesmo, né? Acho é, que tem isso é, nessa comunicação que não precisa se falar muito. é. Ela vai aparecer na direção junta, né? Sim, até às vezes, por exemplo, como eu digo, é cocriação, direção, né? Então, no começo, no meio, no fim, ao longo de todo o processo, às vezes a Gabriela trazia sugestões e a gente falava, bárbaro. E às vezes ela trazia uma sugestão e mesmo a Denise não estando, em algum dia, eu falava assim, por que a gente não faz isso? Eu falo, não, isso a gente não pode fazer porque isso não é condizente com o teatro essencial. Caramba. Então, tem esse respeito conceitual e, ao mesmo tempo, um transbordamento do conceito do teatro essencial, onde não há cenário, não há figurino. A luz é a própria Denise que faz. Então, assim, foi isso. Como é que eu faço para pegar essa essência que tanto me apaixona
e impregnar tudo que está à volta numa outra estrutura. Aí acabou que foi, como Denise falou ontem na entrevista, eu criei esse conceito da performance estrutural. E ao mesmo tempo, no teatro você também performa muito bem, ou seja, você consegue transitar muito numa linguagem teatral e num naturalismo ali com a câmera muito, muito legal. Eu acho que isso na sua vida deve ser, né, você transita muito bem no teatro para o cinema, assim, fantasticamente, cara. Muito obrigada. E eu vou te fazer uma pergunta, sei lá se é delicada, mas eu acho que você vai entender. Houve algum tipo, no Som e a Sílaba, você faz uma personagem que ela tem autismo. Houve algum tipo de questionamento sobre isso? Entende o que eu quero dizer? Porque Eu sou hoje autista? porque hoje tem, não, hoje a gente tem toda a questão da diversidade, dos verdade. espaços ocupados. A gente sabe que a gente está trabalhando com isso, né? Isso foi um problema, você fazer esse personagem em algum momento? Não, Ou porque crítica, né? Porque se o Fala Bela te chamou, não é problema para ele, mas se você ouviu algum tipo de... se isso reverberou de alguma maneira negativa nesse sentido. eu ri aquela hora porque eu achei bonito e delicado o jeito que você me perguntou. As duas coisas, pelo que me pareceu. Tanto se houve uma reatividade, né, com relação a um neurotípico fazer uma autista, quanto à possibilidade de será que eu sou autista e não, né, sei lá, eu Sim, não, sentia, entendi, né, mas não era... né, porque já me perguntaram muito, mesmo de dentro da comunidade. Então, assim, a gente teve um cuidado muito grande na concepção do espetáculo, quer dizer, na concepção. O Miguel, ele não teve que mexer na concepção porque estava tudo certo. Aham. Mas assim que ele mandou o texto, eu falei com a doutora Mara Belal, que é uma grande fonoaudióloga, minha amiga, e falei: será que você tem um ou uma paciente que seja, na época se dizia Asperger, hoje não se diz mais porque Asperger foi um médico nazista, que foi quem Não sabia que tinha mudado. distinguiu diferentes categorias dentro do autismo, porque ele pegava os que eram os queridos dele e os outros ele, né. Mas, depois teve negócio de autismo nível 1, depois não tem mais nível, autismo e pronto. Será que você tem algum paciente autista que você que toparia me conversar comigo? Ela falou: "Tenho". Me apresentou a Júlia Balducci, que é formada em jornalismo, que é formada em direito, que é formada em cinema, e que eu fui conversar com ela, li o texto para ela um pouco, pedi para ela ler um pouco para mim, perguntei para ela: "Você sente falta de alguma coisa? Tem alguma coisa que te incomoda? Você se sente representada? Quer sugerir alguma coisa?" Ela falou: "Olha, fica tranquila porque tá maravilhoso, não sei o que e tal". Então a gente sabia que estava no caminho certo, até porque a Júlia é filha da Paula e do Ermelindo Balducci, que são fundadores da Fundação Autismo e Realidade. E eles estavam juntos também, então a fundação do Estava respaldado ali, estava né? respaldado. E aí a resposta que a gente teve da comunidade autista foi a melhor possível, inclusive, teve uma grande autoridade, sei lá, representatividade, um grande estudioso do autismo, numa das grandes faculdades aqui, eu não, veio e falou assim: "Essa é uma obra de arte", ela falou: "Nunca houve nem na arte, na cultura, nem em ações sociais, um gesto que tenha funcionado tanto na luta contra o preconceito contra o autismo". Que legal. Então, foi muito, muito, muito abraçado. Aí quando a gente foi para a televisão, na série pelo Disney Plus, houve essa preocupação, falou: "Será que vai ter um questionamento se um neurotípico pode fazer o papel de um atípico, um neuroatípico?". Só que eu não sou neurotípica, eu tenho TDAH, que é uma coisa completamente diferente, mas é uma neuroatipia que tem, claro que cada um é único, mas assim, que tem interseções. Então eu tenho hipersensibilidade sensorial, porque a personagem que o Miguel escreveu, ela é autista, eu não sou, até onde eu sei, mas eu até brinco, eu falo que eu tenho traços autistas, e talvez seja essa interseção. Então assim, a personagem foi escrita, como eu disse, para mim, então ela tem traços meus. Ela tem hipersensibilidade sensorial, como eu tenho.
Então, assim, a gente está aqui conversando, eu estou ouvindo o ar-condicionado em primeiro plano, não é à toa que o conceito do papel de parede amarelo é tudo em primeiro plano. E para mim é tudo em primeiro plano, né? A luz está chegando aqui para mim para chuchu, Aham. Ah, tem uma né? coisa sensorial que grita, assim. É. Então, assim, se eu vou fazer uma massagem, aí a pessoa vai falar assim: "Ah, eu vou fazer reflexologia ou vai fazer até manicure", ela vai passar um creme na mão, eu falo: "Mas não arrasta na palma da minha mão, nem na sola do meu pé, porque eu faço". Em vez de me relaxar, eu piro, né, eu viro um gato, assim, eu E quando é mão de terra, então, que faz assim? Nossa senhora! Ali. Ó, tá vendo? Mão de barro de que faz assim, rapaz. Tá. Então, assim, ó, já só dele fazer eu já tem o hiperfoco, então, assim, eu fiz a personagem, claro, dialogando com a Júlia, com todos os outros estudos que eu fiz, mas também fiz de dentro para fora. Sim. Não, e É. eu não. Isso você entendeu, né? Jamais seria uma crítica, é uma Não, eu observação sei. sobre o entendimento que a gente está vivendo Social. e o quanto a gente está suscetível a um monte de coisas nesse momento, Sim, né? sim. Positivas, importantes, mas assim, algumas questionáveis, Um enfim. momento de transformação, né, que a gente Sim. que é Posso estar sempre falando uma bobagem, mas pelo fato da gente estar falando de uma condição assim, às vezes, talvez, até um cuidado de trazer alguém que tenha essa condição, porque assim, você gravar uma série tem uma carga horária meio excessiva ali. Eu não sei se às vezes a pessoa que tem autismo, ela, tipo assim, tem que ter um tempo dela, tal, que às vezes a estrutura da série não permite. Então talvez aí um ator, por mais embasado que ele esteja, pra, não sei, tô aqui pensando, sabe? Não, isso aí depende, porque os neuroatípicos, assim como os neurotípicos, são cada um é Cada único, um é único, né? único. Então o Anthony Hopkins é autista, ele grava, né. Ele é o Anthony Hopkins. É, e aí faz até a gente se perguntar, quando às vezes a gente associa o hiperfoco ou as habilidades específicas ao autismo, você pega o Antônio Fagundes. Se um ator normalmente grava, sei lá, 15 cenas por dia, o Antônio grava 35. E ele pede para não mandar o roteiro na casa dele. Ele Ele veio aqui. chega lá e fala assim: "Tá". Eu perguntei se era verdade pra ele aqui. Ele veio aqui, eu falei, cara, isso é lenda, não sei. Ele falou, não, não é, não, eu tenho facilidade mesmo. É. Então, essa é uma habilidade específica. Isso significa que ele é autista? Não, porque você tem uma coisa também que falam assim, a síndrome de Savant. Tem gente que acredita que é a síndrome de Savant, ou recebeu a informação de que a síndrome de Savant só acontece com pessoas que estão desniveladas de alguma maneira, e que singularmente tem uma habilidade específica que é bacana. Mas não, você pode ter uma pessoa que tem uma convivência, tudo normal aqui, só que ela tem um ponto fora da curva que não faz sentido com ela. Então, Uhum. assim, se eu nunca estudei violino, de repente eu pego aqui e faço. Rapaz. Então, aí você pode ficar na coisa da síndrome do Savant, porque é tipo assim, não faz sentido isso. De onde é que ela tirou isso, gente? Gente, mas eu queria ter esse negócio aí. Mas Pega o posso violino. falar? Eu não sei se é essa síndrome, mas dizem que nesse caso, por exemplo, a pessoa tem uma facilidade pra tocar um violino, tipo assim, ela não consegue, sei lá, dirigir um carro, sabe? Alguma coisa que é muito comum, que todo mundo consegue fazer, a pessoa não vai conseguir desenvolver. Dizem que tem Isso tá dentro, isso é a síndrome do Savant. Ah, tá. Acho que, se eu não me engano, o Messi, dizem que ele tem alguma coisa assim, que tipo, ele exime o jogador de futebol, mas dizem que na vida pessoal tem algumas coisas muito simples que ele não consegue desenvolver, assim, que ele precisa de ajuda. É. Simples assim, no A conhecimento geral. complexidade, que você falou que não tem mais grau de autismo, né? Isso ampliou também o jeito de analisar. Alguém apareceu outro dia, quem que era? Foi a Letícia, a atriz, que falou que tem um grau de autismo. Então, assim, isso... A Sabatella, né? Foi a Sabatella, que ela deu um depoimento. E aí, assim, tem isso também. Eu não sei se eu não sei porquê, obviamente, isso
escolheram não dar mais grau pra... Eu também não sei. E Né? tem coisas que a gente não entende, né? E às vezes Claro. pode estar Não, e porque ajudando ou muito louco, atrapalhando, porque né? assim, É. tem o autista que ele Precisa de ajuda pra absolutamente tudo. não se comunica, né? É. Ele tá ali paradinho, o clássico que a gente tem no imaginário, né? Só que isso também abriu para isso. Tipo, quando a Letícia é diagnosticada com autismo, você fala, gente, mas então onde que tá esse grau? É um negócio mega complexo que às vezes, se é realmente constatado, tem gente que tem uma vida absolutamente, porque é outra que também trabalha pra caramba e Sim. decore. E não é que não tem talvez na vida dela pessoal, não a conheço, tem alguma dificuldade com alguma coisa, mas Eu acho que para quem segue toca uma vida, carreira né? artística, muitas vezes isso pode aflorar positivamente pro artista, né? É o que você falou, é o violino, às vezes ela desenvolve uma sensibilidade sensorial para alguma coisa que como atriz isso, tipo, abre uma gama muito boa para ela, mas é o que você falou, talvez ela se vê de frente a uma planilha de Excel e não consegue linkar uma coluna na outra, né? Que o cara Sim. do Bradesco vai lá... Será que isso quer dizer? Nossa. Eu tenho várias. Se eu for fazer diagnosticado a fundo, deve ter muita A coisa minha que eu irmã teve uma vez que a gente precisa fazer uns cálculos juntos, e aí ela abriu o notebook dela e falou, ó, coloca aí não sei o quê. Aí ela falou, agora soma isso com esse. Eu fui lá, peguei a calculadora do celular, falei, o que você tá fazendo? Eu falei, vou somar isso com esse. Falou, meu, pelo amor de Deus, né? Alt Tab XPR15, falou uma fórmula, parecia uma chave Pix, o que ela começou a falar pra mim. Exatamente. E aí ela falou, você não sabe fazer isso? Eu falei, achei que não se usava mais. Mas isso é muito... E que não se usava Essa mais. gente que não se usava mais é muito bom. Tudo mudou, ainda se usa? Isso é tão Windows 98, sabe? Tipo, ainda sair por cima. Mas olha, isso que você está falando é muito legal, porque para mim é a maneira como eu enxergo. Eu falo assim, que todos nós somos, entre nós, neurodivergentes, né? A minha neuroplastia é diferente da tua, que é diferente da tua, diferente da tua. E aí, dentro disso, tem quem é autista, quem tem traço autista, quem não é autista. E todo mundo tem uma capacidade, não sei o quê, uma dificuldade, não sei o que lá. Cada um tem. Eu, no meu dia a dia, eu pelo menos vejo que tem muitas coisas que eu acho simples e que para as outras pessoas é muito complexo, e coisas que as pessoas acham muito complexas e que eu acho... Não, enfim, o contrário, eu falei, entendeu? Sim, Tipo assim, exatamente. né? são as diferenças das Mas pessoas, é né? engraçado que o Will falou uma coisa que é muito louco, né? Mas o hiperfoco pro artista, às vezes ele ajuda, né? Em muitos lugares, né, cara? Você tem... Se você tem um hiperfoco, você vai lá e consegue resolver o problema, né, cara? Mas pode te trazer danos de outros. Não sei, até pode, sei lá, o cara não sabe esquerda e direita, imagina, você tá em cena. Ai, onde eu saio, meu Deus? E aí ele é ótimo pro violino, né? Acho que tem algumas coisas que... Eu fiquei com... Fala. Eu conversando com a Júlia, um momento assim, eureka que eu tive com ela, foi quando eu via que às vezes ela olhava para mim, às vezes ela não olhava para mim. Eu falei, por que você tem dificuldade de olhar nos meus olhos? Ela falou, é muita informação. Quando ela falou isso, eu falei assim, é o que você falou, o autista clássico é aquele que não se comunica, não está em comunicação com ninguém. Quando a Júlia falou, eu não olho nos teus olhos porque é muita informação, eu falei, é o contrário. Eles estão muito mais em comunicação conosco do que nós com eles. Há uma hipersensibilidade. Por isso que se eu toco, faz assim, não porque está estranhando algo novo que está chegando no meu mundinho, mas porque tudo já me toca muito. Então quando você vem e me toca, chega! É uma coisa a mais, né? É como para mim, assim, eu tô ouvindo o ar-condicionado, eu tô ouvindo a luz, eu tô... aí eu fiz... E foi ali que eu criei o meu GPS interno de como que ela vai reagir às coisas. Inclusive essa frase, eu vi um trailer da peça ou do filme e essa frase é usada, ou eu tô maluco? Eu acho que sim. Você fala para a professora, talvez. Não vou me lembrar. São muitos arquivos abertos ao mesmo tempo. Não, mas engraçado, a frase me soou, porque inclusive eu fiquei com maior vontade de ver, tá? Assistam na Disney Plus, juro por Deus, que eu fiquei com maior vontade de ver. O som e a sílaba, no Disney Plus. Aproveita, de verdade. O espetáculo que você dirigiu da Gabriela Duarte, vamos recapitular só pra gente dar o serviço. Você estava em cartaz agora há pouco, ou não está mais, ou tá, então já dá todo o tudo, serviço. vamos falar tudo. Vamos falar tudo. Então, o
que está em cartaz agora aqui em São Paulo. O Papel de Parede Amarelo e Eu, o primeiro monólogo de Gabriela Duarte, baseado no livro O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman, com direção minha e de Denise Stoklos. O Papel de Parede Amarelo e Eu está em cartaz na FAAP, às terças e quartas, às 20h. Você adquire os ingressos pelo site da FAAP ou direto na FAAP. A Denise Stoklos, como eu falei, está em cartaz no Rio de Janeiro, de 6 a 8 de junho, no Teatro Prio, com Mary Stuart, de 13 a 15 de junho, com Elis, e de 20 a 22 de junho, com a leitura de Um Fax para Colombo. De 15 a 20 de julho, eu vou estar fazendo uma turnê com Yentl em concerto, no SESI Paraná, em várias cidades do Paraná. E em agosto eu acho que eu trago o Yentl aqui para São Paulo, mas esse tem que confirmar. Dia 26 de junho eu estarei em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil, cantando com a Orquestra Opus, sob a regência do maestro Léo Cunha e com a participação especial do meu grande parceiro, o pianista João Carlos Coutinho. Uau! Uau. É trabalho E que não suas- acaba e mais. Pro pessoal encontrar essa agenda, caso tenha uma dúvida, suas redes sociais, onde eles te encontram? Minhas redes sociais. No Instagram, @AlessandраMaestrini. Você encontra também meu fã-clube, que posta muita coisa bacana, que é o Maestrini Love. No TikTok, Alessandra Maestrini. E no TikTok eu sou uma espécie de loucura. É? Tô com, sei lá, tem mais curtida que a Beyoncé. Ó! E você alimenta, você faz coisas. Sim, mas a Jess, que faz as minhas, que fundou meu fã-clube Maestrini Love e que cria muito conteúdo para as redes sociais, então no TikTok especialmente também. Mas eu tenho entrado mais agora, mais também. Não, TikTok, quando você engatou direito, vai, né? Gente, a mais dublada também, tem um monte de coisa. Ai, Legal, a É, galera deve gostar Eu bozena, né? recebo eu recebo umas mensagens assim no TikTok que diz assim, algumas diziam assim: seu vídeo engajou mais do que 99,8% de todas as contas do TikTok. Nossa. Vem uma mensagem do próprio TikTok? É. Uau! Aí daqui a pouco resolveram bloquear meu TikTok por uma semana porque disseram assim: você tá usando robô. Eu falei, não tô usando robô. Não é possível ter esse tipo de engajamento. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas eu não tô. Que Gente! doideira. É, gatinho, investe em mim. Não é. Mas cadê o TikTok? Me chame pra fazer, sabe? Vamos fazer um dinheiro junto, TikTok. Isso, O cadê que a é que publi? você está esperando? Patrocina as peças dela. Ué. Não é? Show. Não é? Também. Então, TikTok, Instagram. Aí o Facebook também tem, Alessandra Maestrini Oficial. Ali eu tô mais rarefeita, pra quem sabe. E no YouTube também, Alessandra Maestrini Oficial. Também preciso fazer mais coisa no YouTube. Alessandra Maestrini, senhoras e senhores. Arrasou essa multimídia.